Olá pessoal, como é que vocês estão? Temos mais um vídeo sobre o Chega a ser fascista. Eu não sei quantos vídeos existem no TikTok sobre isto. Mas ok, hoje temos mais um para reagir. Antes de mais nada, pessoal, este é um canal secundário. O foco aqui não é qualidade. Não é trazer fontes bibliográficas de todo lado, porque é uma react. Eu ainda não vi o vídeo, eu não sei o que é que vem daí. Se queres ver um conteúdo realmente informativo, com fontes bibliográficas, com um estudo aprofundado, segue o meu canal principal, Jovem Interessado. Porque no vídeo passado algumas pessoas comentaram sobre isso e que o vídeo devia ter edição e imagens. Pessoal, tudo isso vocês encontram no canal principal. Aqui é um canal secundário, eu não falo sobre aquilo que eu quiser e faço aquilo que eu quiser de forma rápida. Ok? Então vamos lá ver se o Chega é um partido fascista. Todo o sentido de ser falado, especialmente na semana a seguir ao 25 de Abril. Grande parte dos partidos políticos e do público geral refere-se ao Chega como um partido com ideologias fascistas. Mas afinal, o que é o fascismo e onde é que o Chega se encaixa no meio de tudo isto? Isto não é uma opinião minha, mas sim uma análise de Lawrence Britt, um politólogo que estudou regimes fascistas como o de Hitler. Lawrence Britt. Eu não conheço essa pessoa. Encaixa no meio de tudo isto. Isto não é uma opinião minha, mas sim uma análise de Lawrence Britt. Lawrence Britt. Vamos ver quem é o Lawrence Britt. Porque eu que estudo fascismo há. Eu estudo o nazismo há 6 anos e o fascismo mais ou menos há 2, 3. E eu não sei quem é o Lawrence Britt. Ok? Vamos ver quem é o Lawrence Britt. Isso é um grande historiador, assim. Prontos, este aqui é o livro que ele está-se a referir, Lawrence Britt. E mais, só tinha esse livro ele. E este é o mesmo livro. É só este livro que ele tem. É só este livro que ele tem. Grande historiador que vocês foram buscar. Books by Lawrence Britt. Vamos ver quantos livros ele tem. Porque supostamente ele é um especialista em regimes fascistas, não é? É o que a pessoa do vídeo diz. Portanto, olha, o site é bom. É como este historiador, olha lá o que é que ele é, também é bom. É assim, mas eu não vejo mais livros dele. The United Kingdom. Elected by Lawrence Britt. Mas não há nada sobre fascismo sobre ele. Ele fez fez um livro sobre fascismo e só. Não fez mais nada sobre fascismo. E este é o grande historiador que este vídeo traz. Bons livros. Estou a ver aqui uns bons livros. Estou a ver. Então, como é que tu vais fazer um vídeo, desculpem, de uma pessoa que não tem qualquer referência a nível académico ou a nível de conhecimento do fascismo? Este é o livro, ele só tem este livro. Não tem mais nenhum livro. Que é isto? Ele só tem um livro. É isso o grande historiador para o vídeo de hoje que nós temos. Espera aí que o rato. Tá. É este o historiador. Ok, pronto pessoal. Hoje, olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós temos aqui o Lawrence Britt que fez um livro sobre fascismo. Portanto, é uma pessoa muito bem referida a nível académico, uma pessoa muito inteligente. Ok, pessoal? Então vamos ver o que é esta grande pessoa que tem muito conhecimento sobre o fascismo, porque estudou e tem muitos livros sobre isso, o que tem para dizer. Um politólogo que estudou regimes fascistas como o de Hitler e de Mussolini, por exemplo. Após essa Hitler não era fascista, era nazista, nacional-socialismo. Se forem ver outros vídeos do canal, o último eu falo sobre isso. Existem profundas diferenças sobre o nacional-socialismo para o fascismo, são coisas diferentes. análise, publicou os que considera os 14 pontos característicos de um regime fascista. Posto isto, vamos analisá-los e compará-los, quando aplicável, ao cenário atual do Chega.
Em primeiro lugar, é o nacionalismo poderoso e contínuo. Toda a gente já viu discursos com Portugal para os portugueses, Portugal acima de tudo, o orgulho em ser português, por parte de membros do Chega. E o próprio André Ventura já admitiu até usar roupa interior com a bandeira de Portugal. Desdém pelo Se for parar para pensar, isso não é algo exclusivo do fascismo. Se formos a ver o stalinismo, por exemplo, ele também usou muito não é bem o nacionalismo, mas sim a pátria soviética e o culto ao herói, que era o Stalin, o todo-poderoso, dentro da própria União Soviética. Portanto, não é algo exclusivo do fascismo. O fascismo usa sim o ultranacionalismo, não é bem o nacionalismo, existe diferenças, mas tudo bem, pronto. Isso não é algo nada a ver com o Chega. O que é que isso tem a ver com fascismo? Agora, por uma pessoa usar um slogan como todos os partidos usam, torna fascista alguém. Se se torna alguém fascista, então os comunistas que usam os slogans de proletário de todo o mundo, univos, então isso é um slogan também. Eles também são fascistas, porque também têm um slogan. Então não é os slogans que tornam alguém fascista. Se eu viesse falar sobre mitos revolucionários criado por George Sorel e falasse mais a fundo sobre isso, o debate seria diferente. Agora, o slogan em si não é algo fascista. Ou neste caso é algo criado com o protofascismo com Sorel, que depois tanto o fascismo como o comunismo usaram. Portanto, a ideia original é de um sindicalista marxista que era o Sorel, o pai do protofascismo francês, mas depois tanto a esquerda como a direita usaram os mitos revolucionários de George Sorel. Portanto, isso não é algo que, neste momento, não é algo característico só do fascismo ou foi algo unicamente exclusivo desse movimento. conhecimento dos direitos humanos em segundo lugar. Propostas como a castração química, a deportação de comunidades como a comunidade cigana, a prisão perpétua, a limitação de direitos de imigrantes ou até mesmo os direitos da comunidade LGBT. E isso aconteceu na União Soviética outra vez. Eu acho que as pessoas têm um problema em diferenciar coisas exclusivas do fascismo e aspectos que todos os movimentos totalitários tiveram. Pois a União Soviética também proibiu a imigração, fechou fronteiras, principalmente na Ucrânia com o Holodomor, fez tudo isso, generalizou grupos sociais como os kulaks, os bedniacs, os seredniacs, que eram os três grupos pertencentes aos kulaks. Fechou empresas, fechou tudo, generalizou os ricos, generalizou as pessoas que eram a favor do regime do czar. Isso aconteceu exatamente igual dentro da União Soviética. Portanto, outra vez, isso não é uma coisa exclusiva desse movimento que estamos a falar. Existiu em todos os movimentos, faz parte. Hoje em dia, partidos como PCP, Bloco de Esquerda fazem os mesmos, criticam a culpa é do rico, a culpa é da especulação económica. E depois outro partido à direita diz, não, a culpa é deste, a culpa é daquele. Isso não é algo exclusivo do fascismo. Não é algo exclusivo. Portanto, o vídeo é 14 pontos do fascismo. Eu quando clico neste vídeo penso que vou ver 14 pontos pertencentes só ao fascismo. Mas não, outra vez, as pessoas fazem vídeos a explicar coisas que existem em todos os movimentos totalitários, não é algo exclusivo. Portanto, toda a gente faz isso. Agora, claro que os partidos, neste caso o Chega, que neste momento é a segunda força política, claro que vai ser mais falada, pois é a segunda força política. Porque se não fosse a segunda força política, ninguém ia falar. Não é? Pronto. Tudo isto vai contra princípios básicos dos direitos humanos, seja direto ou indiretamente. E dos direitos humanos, o fascismo era profundamente preocupado com os direitos. Profundamente. Vamos aqui, olha,
normalmente a esquerda é muito ligada aos trabalhadores e tudo. Pronto, nós temos o Tratado do Lavoro, não é? O Tratado do Trabalho em 1927, não é? 1927, na Itália, que foi, olha, eu até escrevi mal Itália, que foi um tratado para os trabalhadores italianos, onde medidas como o salário mínimo foram introduzidas dentro da Itália. Porquê? Porque a Itália fascista era profundamente preocupada com os direitos dos trabalhadores, pois para os fascistas os ricos também exploravam os pobres. Não é só para a teoria marxista. Portanto, temos aqui as relações de trabalho na sociedade italiana, em particular entre os empregadores, trabalhadores do Estado, estabelecendo um modelo político e económico cooperativista, baseado no ideal da colaboração de classes, princípio que se opõe à luta de classes, mas medidas como o salário mínimo, a jornada de horas, não é? Hoje em dia fala-se muito sobre isso, no Brasil principalmente, sobre quantas horas por semana um trabalhador deve ter. Pronto, tudo isso estava aqui no tratado em 1927. Não é? Portanto, dizer que o fascismo era contra o direito humano, os direitos dos trabalhadores, que ele não disse aqui, mas também está envolvido, é mentira, pois o fascismo era profundamente preocupado com essas coisas, não é? Era profundamente preocupado. Em lugar, a identificação de inimigos ou bodes expiatórios como uma causa unificadora. Ciganos, imigrantes, os políticos do sistema, o Chega mobiliza o seu eleitorado através destes inimigos internos. União Soviética, acabei de explicar. Não vou voltar a repetir, mas igual. Outra vez, isto não é algo exclusivo do fascismo. Portanto, ou faz um vídeo sobre 12 pontos explosivos, ou então, isto aqui, este vídeo até agora é 12 pontos que todos os regimes totalitários o têm. Epá, assim, o primeiro não, o primeiro eu dei um exemplo do stalinismo, mas o marxismo inicialmente não tem essa parte do nacionalismo. Mas de resto até agora eu posso encaixar isto em qualquer regime. Isto aqui para já não tem nada a ver com o partido Chega em questão. Vamos ver se ele consegue acertar algum. Quarto lugar, a supremacia das Forças Armadas, onde não há algo muito específico a apontar, é mais a supremacia das Forças de Segurança e não as Forças Armadas em específico. Quanto ao quinto lugar, o sexismo, o Chega tem propostas muito conservadoras no que toca a direitos das mulheres e o próprio André Ventura já fez alguns quantos comentários. Pronto, o Chega tem propostas muito conservadoras. O fascismo não era conservador, era revolucionário. Portanto, logo aí o Chega não pode ser fascista, pois se o fascismo é revolucionário e tu dizes que o Chega traz propostas conservadoras, logo não dá para juntar. E quem sabe o que é o conservadorismo sabe que não é racionário. Nem é racionário, nem é revolucionário como o fascismo era. Portanto, se um partido é conservador, o partido não pode ser conservador e revolucionário ao mesmo tempo. Tu não podes querer manter uma base da sociedade e ao mesmo tempo querer mudá-la toda como o fascismo queria fazer. Portanto, logo aí, os dois termos não dá para se juntar. Vários machistas, assim lançados para o ar. Em sexto lugar, os meios de comunicação de massa controlados. O Chega tem adotado táticas da extrema-direita internacional, espalhando informações sobre alegadas fraudes nas mesas de voto, divulgando sondagens que contrariam a legislação e Este ponto aqui foi o ponto que os comunistas mais usaram na história. Na história, foi controlar os meios de comunicação. Foi aquilo que a esquerda mais usou. A proibir jornais, a proibir opiniões diferentes no meio público. A esquerda aqui é a rainha deste ponto, não é? Isto antes sequer de vir o fascismo, a União Soviética já estava a matar pessoas, a Checa já tinha sido criada por Lenin, já tinha sido criado o comunismo de guerra, já tinha havido a fome em 1921 dentro da Ucrânia, já tinha havido isso tudo e o fascismo nem estava no poder, portanto. tinha informações para induzir os eleitores em erro através do jornal do Chega ou Folha Nacional, por exemplo. Descredibilizam frequentemente canais como a SIC, a RTP e programas como o Polígrafo e até outros jornais de notícias.
Vamos ser sinceros. Porque também, cada vez mais é difícil defender estes jornais e canais de televisão. Pois o jornalismo hoje em dia é cada vez mais tendencioso. É que eles nem tentam disfarçar. Basta ver uma entrevista do Ventura ou neste momento do Gouveia Melo, já que estamos em eleições para presidente, que nós vemos a diferença das perguntas, da forma de fazer a pergunta, da forma que as pessoas que estão a fazer a entrevista recebem a resposta do convidado. E isso é um dos pontos mais fundamentais para partidos como o Chega terem subido tanto. Porquê? Porque as pessoas veem que realmente aquele partido, aquela pessoa em específico, incomoda profundamente aquelas pessoas que é, neste caso, a televisão. Porque quanto mais as pessoas tentarem rejeitar o Chega e colocar como fascista e fora do parâmetro democrático, mais ele vai crescer. Porque é óbvio. Porque vocês estão a tentar cancelar um partido que foi e que passou pelo Tribunal Constitucional, que está dentro da democracia, que não é antidemocrático. Mas vocês não respeitam um partido como respeitam os outros. E estão à espera que as pessoas vão ver isso como uma forma de não votar nesse partido. Não, vai ser completamente o contrário. Não é? E quem me conhece, sabe as minhas opiniões, sabe que a nível económico eu sou muito diferente do Chega, por exemplo. Mas uma coisa é tu seres diferente e não concordares com certas ideias. Outra coisa é vir para as redes sociais atacar sem nexo nenhum. E não há nexo nenhum vir para a rede social chamar o Chega de fascista quando não se sabe o que é o fascismo, quando não há um estudo e quando apresentas um não sei que Lawrence que tem um livro durante a vida toda do homem, ele fez um livro sobre 14 pontos fascistas que, pelo menos até agora, nenhum deles aplica-se exclusivamente ao fascismo. Portanto, eu não sei onde é que ele quer chegar com este vídeo, mas Em sétimo lugar, a obsessão pela segurança nacional. O discurso do Chega é ultra centrado nesta insegurança, na prisão perpétua, na tolerância zero, em expulsar os criminosos estrangeiros, etc. Em oitavo lugar, a religião. fogo. Se expulsar criminosos estrangeiros é algo fascista, então tragam-me, por favor, o Faci, o símbolo do Faci, porque eu sou fascista. Porque se dizer que uma pessoa que está aqui ilegal comete um crime e que ela tem que voltar para o seu país de origem para cumprir pena, pois aqui ela estaria dentro dos parâmetros portugueses, dentro da prisão, e nós teremos que pagar para essa pessoa ficar lá presa, é só completamente falta de coerência, não é? Claro que essa pessoa tem que voltar de onde veio e tem que ficar presa onde ela pertence, não aqui. Como é que isto torna alguém fascista? É isso que eu gostava de perceber. Como é que estes pontos tornam alguém fascista? Sendo que o fascismo nasce num contexto italiano muito próprio, com três vertentes dentro do próprio fascismo, como o sindicalismo, as ideias de Gentili e o nacionalismo de Corradini. Como é que o fascismo, que é algo tão complexo e com tantas ideias, é reduzido a expulsar criminosos ilegais que cometam crimes no país onde estão imigrados? Como é que isso torna alguém uma pessoa fascista? E o governo interligados. Ventura muitas vezes invoca as raízes cristãs de Portugal e fala em defender os valores tradicionais. Não é uma fusão direta entre Igreja e Estado, como no fascismo clássico, mas há uma instrumentalização da religião, não tão governativa, mas sim cultural. Além disso, temos o tão usado slogan Deus, Pátria, Família. Em nono lugar, O fascismo era profundamente antirreligioso. Aquilo que o fascismo fez na Itália foi colocar a Igreja sobre o governo fascista. Só que uma coisa era a opinião de Mussolini e outra coisa era a opinião da população italiana. E Mussolini sabia que não podia expulsar a religião dentro da Itália, pois a grande maioria da população italiana era católica romana. Então tu não podes tirar uma religião do país, por mais que tu sejas anticatólico, porque o Mussolini era profundamente anticatólico e anti-Deus,
Mussolini foi ateu. Mas e Mussolini percebia isso, que não podia simplesmente mandar embora a igreja, pois haveria uma revolta popular enorme e o fascismo iria perder o seu poder que tinha conquistado até então. Mussolini não era burro. Não era burro. E tanto que durante a vida dele ele mudou de opiniões não sei quantas vezes. Não gostava do Hitler, depois aliou-se ao Hitler. Não gostava da religião, depois teve que se aliar a ela. Agora o fascismo perseguiu padres, matou padres, fechou igrejas, fez muita coisa o fascismo. Chegou a uma altura em que colocou, neste caso, o catolicismo debaixo do governo. Neste caso, a igreja tinha a sua autonomia, mas sempre perante a aprovação do governo. A igreja não podia fazer algo sem a aprovação do governo. Por mais que no papel até pudesse fazer, na prática não era assim que funcionava. E agora, o facto do homem, do André Ventura, ser católico, até quando sabe, é profundamente católico, e falar sobre isso nos seus discursos, agora é fascista, porque o homem tem uma religião. Então agora eu tinha aqui a Bíblia. Eu tenho aqui a Bíblia, não é? E eu agora decido tornar-me político. E eu falo sobre a Bíblia nos meus discursos políticos. Então eu sou fascista. Porque eu tenho uma fé. Eu tenho uma fé e portanto isso torna-me fascista. Pronto. Lugar, a proteção do poder corporativo. Em décimo, a supressão do poder trabalhista. Então peraí, ele passa o ponto 9 e ele não dá nenhum Em exemplo. décimo primeiro lugar. Além disso, temos o tão usado slogan Deus, Pátria, Família. Em nono lugar, a proteção do poder corporativo. Proteção do poder corporativo. E ele passa à frente. Não diz nada. Em décimo, a supressão do poder trabalhista. Supressão do poder trabalhista. Acabei de falar aqui de 1927. Ok? Tanto que no New Deal, que os comunistas usam como se fosse o grande plano económico que salvou os Estados Unidos, muitas das ideias do New Deal foi inspirado na economia fascista e neste tratado aqui, de 1927. Mas, ok, o vídeo não é sobre o New Deal. Mas ele passa 2 pontos. Pode ser call. Vamos então, eu estou contigo. Em décimo primeiro lugar, o desprezo pelos intelectuais e pelas artes. Em décimo segundo, Não, isto é mentira. O 11º, e os outros eu até deixei passar, apesar que são mentira também. Mas este 11º não. O fascismo era profundamente... em décimo, a supressão do poder trabalhista. Em décimo primeiro lugar, o desprezo pelos intelectuais e pelas artes. Não, o fascismo não era contra os intelectuais. Aliás, o fascismo nasce de intelectuais. Okay? O que o fascismo era contra eram aqueles intelectuais que não eram pragmáticos. E o Giovanni Gentili diz isso. Aqueles intelectuais que estão mais preocupados em falar sobre coisas abstratas, o fascismo sim odiava-os. Pois o fascismo era algo realista, era algo pragmático. O fascismo não vivia num mundo da fantasia, como vivia Karl Marx, em que a revolução vai acontecer e é algo determinista, vai acontecer em algum momento da história. O fascismo rejeitava isso porque via que isso não estava a acontecer. Não é? Portanto, o fascismo era isso, era algo pragmático. Mas o fascismo não era contra as pessoas intelectuais, o fascismo era profundamente idealista. Não é? Giovanni Gentili invertiu o Hegel e fez o seu idealismo para o fascismo. E existem vários intelectuais. E eram talvez um dos mais fortes, um dos mais inteligentes e melhores intelectuais italianos na altura. Os nacionalistas italianos, quando se juntaram ao sindicalismo revolucionário, o nacionalismo italiano previu inúmeras coisas que aconteceu na Itália e previu muitas das coisas que acontecem hoje em dia no mundo. Hoje em dia, o nacionalismo italiano de Corradini, de Papini, de Rocco, depois com mais tarde com Panunzio e com Olivetti, previram inúmeras coisas que até hoje em dia acontecem. Portanto, o fascismo não... E o Mussolini também era um grande intelectual. Portanto, o fascismo não nasceu
sobre pessoas burras que não percebiam nada daquilo. Pelo contrário, nasceram de grandes intelectuais. Ok? O que o fascismo era, a sua visão do fascismo era que iria existir uma elite de intelectuais como Mussolini, Panunzio, Rocco, Olivetti, Gentili e desculpem, e esses elitistas intelectuais iriam criar mitos revolucionários para fazer com que as massas fizessem a revolução. Agora, o fascismo não era contra as pessoas intelectuais. Pelo contrário, o fascismo nasce de grandes conteúdos intelectuais. Ok? E portanto eu não sei qual é a ligação disso com o Chega. Não sei qual é. Eu não, nem sei o que é que as artes têm a ver com o Chega. Ainda não percebi. Agora também, se achas arte, aquele quadro lá vermelho e branco, ou o que foi vendido por 30 milhões, se isso para ti é arte, pronto, então realmente o Chega é contra as artes, e o fascismo é contra as artes, e eles são todos fascistas. Pronto, mas agora, se estás a falar da arte a sério, eu nunca vi o Chega a ter esse discurso. Posso eu não saber, mas que eu saiba, não. Mas pronto. 12º, a obsessão pelo crime e pelo castigo, temos a prisão perpétua, a castração química, a deportação rápida de imigrantes criminosos, é central no discurso deles. Em 13º lugar, o nepotismo e corrupção desenfreados. E em 14º, as eleições. Corrupção desenfreada, eu acho que é melhor não falar sobre a União Soviética. Outra vez, mais pontos e pontos e pontos que não é exclusivo de fazer este aqui, o Lawrence, o homem realmente não sabe nada sobre o fascismo. Porque ele traz 14, 15 pontos que não são exclusivos do fascismo. Não são exclusivos. Todos os movimentos totalitários tiveram, sem ser o primeiro. E acho que quando eu falo de cooperativismo também, pronto, 1 ou 2 pontos é que são exclusivos do fascismo, porque de resto, neste vídeo não há nada. E eu ainda não consegui entender a ligação disto ao Chega. Fraudulentas. A mesma técnica de sempre, usada por praticamente todos os amiguinhos de André Ventura, Donald Trump, Bolsonaro e António Pinto. Eu nunca vi o André Ventura acusar eleições fraudulentas. Aliás, eu sempre vi o André Ventura aceitar os resultados. Normalmente, até agora, o Chega cresce sempre, mas nós vimos uma outra eleição que o Chega não cresceu tanto. Lembro que, por exemplo, nas europeias, que o Chega não teve o melhor resultado de sempre. E eu não vi o Ventura questionar sobre o processo eleitoral. Pereira, na altura cabeça de lista do Chega em Coimbra, partilhou: colocar os amigalhaços da esquerda nas mesas de voto para fazerem isto. Os boletins em branco levam cruz no PS e os boletins do Chega levam um rabisco e ficam nulos. Estamos já ao nível do Brasil ou da Venezuela, junto de um print em que sugere que se tratava de um plano comunista e socialista para derrubar o Chega. Aqui o mais preocupante. Não, eu lembro que houve umas eleições sobre isso, mas acho que eu até vi uns vídeos sobre isso, mas eu não vi o André Ventura vir fazer disso um escândalo e vir para a via pública. Eu não vi nada disso. Além da quantidade de pontos idênticos às ideologias do Chega, é que isto são praticamente factos, não são opiniões. São cenários reais, com base em discursos reais e programas reais de um partido que obteve mais de 1 milhão de votos nas eleições passadas. E se vocês continuarem assim, vai ter muito mais do que 1 milhão de votos, só para dizer. É preocupante. Se um partido encaixa em tantos pontos de regimes fascistas, não é preciso ser historiador, como Lawrence Britt, para perceber o perigo. Eu gostava de saber que o historiador agora não se bride, porque o homem tem um livro publicado. O homem tem um livro. Eu tenho um livro. Ele nem aparece aqui, a imagem dele nem aparece. Ele tem este livro. Este livro aqui. Certo? Não tem mais nenhum. Como é que isto é um historiador? Eu não tenho este livro. Repete exatamente, mas rima. E o Chega está a fazer ecoar uma música que nós já ouvimos antes. O Chega não é oficialmente fascista, mas encaixar em tantos padrões também. O Chega não é oficialmente fascista, pois não é fascista nem oficialmente nem artificialmente. Porque o fascismo é uma junção de vertentes de uma altura específica italiana numa altura específica da Itália, com circunstâncias muito específicas da Itália, com objetivos muito específicos para os italianos. O Chega não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Esta palavra, o fascismo, começou a ser tão banal usar. Tão banal.
E eu sei porquê. E recomendo a gente a ver. Segundo Congresso, neste caso a Segunda Internacional, em Paris, em 1933. Pesquisem. Acho que é a página 198 ou 188. É uma das duas. Nessa altura já o comunismo dizia que eles tinham que começar a chamar o nazismo de fascismo também. Porque era uma forma de juntar os dois movimentos e de ser um ataque mais prático. Porque qual é mais fácil? Chamar o fascismo e o nazismo de só fascismo, ou então chamar o fascismo e o nazismo de nacional-socialismo? Qual era mais fácil para um discurso político? Era juntar tudo em fascismo. Isso começou na esquerda. Hoje em dia nós chamamos toda a gente de fascista, pois a esquerda começou com isso e começou na Segunda Internacional em Paris em 33. Porque foi em 33, porque foi quando o Hitler torna-se chanceler da Alemanha. E portanto, existe sim uma forte influência comunista para nós hoje em dia chamarmos toda a gente de fascista. Não é coincidência. O fascismo moderno não chega fardado, chega de fato e gravata. Acabamos de celebrar o 25 de Abril e infelizmente obtivemos a prova concreta, em Lisboa, por exemplo, de que os grupos extremistas existem em Portugal e atacaram quem celebrava os 51 anos da Revolução. Neste mês de maio, continua Abril. Vota, por favor, com consciência. Não são só coincidências. Com a aproximação das eleições, trouxe-te um tema que eu acho Basta com consciência e não votes na esquerda. É lá, que é a garrafa d'água. Que a esquerda é pior que o comunismo, está bem, pessoal? Ah, hoje foi um vídeo mais calmo, porque também a pessoa do vídeo era mais calma. Não tive que me enervar assim tanto. Mas se vocês conhecerem mais livros do Lawrence Britts, que acho que é complicado porque o homem tem um livro publicado, né? Tem um livro e traz 14 pontos que só 2 ou 3 é que são exclusivos. Acho que nem chega a 3, acho que são 2. Agora tenho que lembrar outra vez os pontos. Mas foi aquele do cooperativismo, um, e o primeiro sobre o nacionalismo, mas a verdade é que depois isso também existiu com o stalinismo, então acaba por não ser um ponto exclusivo do fascismo, mas era algo que realmente o fascismo era muito forte. Mas foi assim, dois pontos em que realmente aquilo era do fascismo, porque de resto de nada era fascismo dali, né? Era só características que os regimes totalitários tiveram. E a ligação dele ao Chega não fez sentido nenhum. E em parte de eleições e tudo, o fascismo era profundamente antidemocrático. Portanto, o fascismo não poderia vir falar sobre resultados eleitorais, pois o fascismo nem passou por esses resultados eleitorais, pois eles fizeram um golpe de Estado e assumiram o poder na Itália. Portanto, questionar os resultados eleitorais quando o fascismo era profundamente antidemocrático, para eles era igual. Se eles tinham 10 deputados ou 20 deputados, pois eles fizeram um golpe de Estado, portanto para eles era indiferente. Ok? Pá, mas este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se quiserem ajudar o canal, o link está na descrição. Neste caso, não ajudar este canal, mas o canal principal. É isso. Espero que esteja tudo bem e até uma próxima.